Você já se sentiu invisível para quem mais queria ser vista? Já amou em silêncio, esperando ser notada, esperando ser escolhida? Ela era virgem, inocente, casada há 2 anos com um homem que parecia incapaz de se aproximar. Um milionário. Frio, distante, preso em seus próprios traumas. Ela esperou em silêncio, noite após noite, mas o que ela não sabia era que, em uma noite inesperada, ele veria, finalmente, a mulher que esperava por ele desde o primeiro dia. Curta se você acredita que o amor tem seu próprio tempo para florescer. Comente. Você já esperou por alguém que parecia nunca vir? Compartilhe com quem precisa lembrar que o amor verdadeiro não se apressa. Inscreva-se. Essa história vai tocar seu coração e te fazer acreditar novamente no poder da espera. Tem histórias que a gente não esquece. As melhores estão no e-book do canal. Te encontro lá. Aurora acordou com o som familiar do motor do carro de Henrique saindo da garagem. 6h30 da manhã. Como sempre, nem um beijo de despedida, nem um bom dia sussurrado. Apenas o eco de seus passos apressados, descendo a escada de mármore, a porta batendo com delicadeza estudada e o ronco do Mercedes sumindo na distância. Ela permaneceu imóvel na cama king size, que parecia um oceano entre 2 continentes. Do lado direito, onde ela dormia, os lençóis amassados contavam a história de uma noite agitada por sonhos que nunca se realizavam. Do lado esquerdo, onde Henrique mal tocava o travesseiro antes de partir para mais um dia de reuniões e negócios, tudo permanecia impecavelmente arrumado. 2 anos, 730 dias de casamento, e ela ainda se sentia como uma estranha em sua própria vida. Aurora deslizou os pés descalços pelo piso frio até a janela. A mansão de Henrique. Nunca conseguia pensar nela como deles. Se erguia majestosa sobre os jardins perfeitamente aparados. Cada rosa havia sido plantada com precisão milimétrica, cada cerca viva talhada, sem uma folha fora do lugar. Tudo ali respirava controle absoluto, ordem inquestionável, exceto ela. Aos 22 anos, Aurora era uma tempestade silenciosa, em meio à serenidade calculada daquele mundo. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais, que insistiam em se rebelar contra qualquer tentativa de domá-los completamente. Seus olhos amendoados carregavam uma tristeza profunda, que ela tentava esconder atrás de sorrisos educados, quando as governantas a cumprimentavam. O casamento havia sido arranjado, não exatamente forçado, mas orquestrado com a precisão de uma sinfonia empresarial. O pai de Aurora, um homem de negócios em decadência, encontrou em Henrique Valença a salvação para suas dívidas crescentes. Henrique, por sua vez, precisava de uma esposa jovem e respeitável para silenciar os rumores sobre sua vida pessoal e consolidar sua imagem pública. Ela aceitou porque não havia escolha real. Ele aceitou porque não havia alternativa viável. Mas o que Aurora não esperava era o abismo emocional que se abriria entre eles desde a primeira noite. Henrique Valença tinha 45 anos e carregava o peso de um império construído, com sangue, suor e uma frieza que o tornara lendário no mundo dos negócios. Alto, imponente, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos de um azul gélido, ele possuía o tipo de presença que fazia salas inteiras silenciarem quando ele entrava. Mas com Aurora, ele se tornava fantasma. Ela descia para o café da manhã e encontrava apenas um bilhete sobre a mesa de mogno. Reunião importante, não me espere para o jantar. Sua letra era firme, impessoal, como uma assinatura em documento comercial. Nunca querida Aurora ou minha esposa. Apenas instruções, práticas, horários de compromissos, informações sobre viagens de negócios. Durante os primeiros meses, Aurora tentou. Deus, como ela tentou.
Preparava jantares especiais, usando receitas que aprendera com a avó. Colocava velas na mesa, escolhia vinhos caros da adega dele, vestia os vestidos mais bonitos que ele havia mandado costurar para ela. Esperava sentada à mesa de jantar por horas, observando as chamas das velas derreterem lentamente, até que a realidade a obrigasse a aceitar. Ele não viria. Tentou interessar-se pelos negócios dele, lendo jornais financeiros, decorando nomes de empresas e valores de ações. Quando ele finalmente aparecia, ela fazia perguntas cuidadosas sobre o trabalho. Ele respondia com monossílabos educados, o olhar sempre fixo em algum ponto além dela, como se ela fosse transparente. Tentou tocar sua mão durante um jantar silencioso. Ele afastou os dedos como se tivesse sido queimado. Naquela manhã específica, Aurora desceu as escadas de mármore com os pés descalços, o roupão de seda deslizando pelos ombros como água. A cozinha estava vazia. As governantas ainda não haviam chegado. Ela preparou seu próprio café, ritual que havia se tornado sagrado nesses 2 anos de solidão matrimonial. Enquanto a bebida esquentava, permitiu-se lembrar da última vez que havia tentado uma aproximação, 3 semanas atrás. Henrique chegara mais cedo que o habitual, cansado após uma série de reuniões difíceis. Ela o encontrou na biblioteca, sentado em sua poltrona de couro, os óculos descansando sobre a mesa, as mãos massageando as têmporas. Aurora se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Colocou as mãos delicadas sobre seus ombros tensionados e começou uma massagem suave. Por um momento, apenas um momento fugaz, ele relaxou sob seu toque. Ela sentiu os músculos dele cedendo, a respiração se tornando mais profunda. Encorajada, Aurora deixou as mãos deslizarem pelos braços dele, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Você trabalha demais, Henrique. Deixe-me cuidar de você. Ele se levantou bruscamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Não disse uma palavra. Apenas subiu as escadas com passos medidos, deixando-a sozinha na biblioteca com o eco de sua própria respiração acelerada. Naquela noite, Aurora chorou até adormecer. Não de raiva, mas de uma tristeza que parecia não ter fim. Ela era esposa, no papel e invisível no coração dele. O café estava pronto. Aurora serviu-se lentamente, saboreando o único momento de paz que teria no dia. Em algumas horas, precisaria sorrir para as esposas dos sócios de Henrique durante o almoço beneficente mensal. Fingiria que seu casamento era perfeito, que ela era a mulher mais feliz do mundo, que tinha sorte de ter encontrado um homem tão bem-sucedido e respeitável. Mas ali, na solidão da cozinha, ela podia permitir-se ser verdadeira. Olhou para a geladeira, onde uma foto deles dois no dia do casamento estava presa por um ímã. Aurora sorria radiante, cheia de esperanças e sonhos sobre o futuro. Henrique olhava para a câmera com expressão solene, distante, como se estivesse cumprindo mais uma obrigação social. 2 anos depois, ele continuava olhando para tudo com a mesma expressão. Aurora subiu para o quarto, tomou banho e escolheu um vestido azul marinho, discreto, elegante, invisível. Escovou os cabelos até que ficassem comportados, aplicou maquiagem suficiente para esconder as olheiras causadas por mais uma noite mal dormida e desceu novamente. No hall de entrada, encontrou um envelope sobre a mesa de apoio. Seu nome estava escrito na caligrafia impecável de Henrique. Dentro, um cartão de crédito Platinum e uma nota. Para suas compras. Há uma reunião de negócios em casa na quinta-feira. Providencie o jantar para 8 pessoas. HV. Nem obrigado, nem por favor. Apenas instruções práticas de um patrão para uma funcionária eficiente. Aurora guardou o cartão na bolsa, sabendo que não o usaria.
Não precisava de mais vestidos que ele nunca notaria, mais joias que ele nunca elogiaria, mais perfumes que ele nunca sentiria. O que ela precisava estava além do que o dinheiro podia comprar. Saiu da mansão em direção ao almoço beneficente, carregando consigo o peso de uma pergunta que a assombrava há 730 dias. Seria possível morrer de solidão, estando casada? Enquanto dirigia pelas ruas ensolaradas da cidade, Aurora não sabia que, naquele exato momento, em seu escritório no centro empresarial, Henrique interrompeu uma reunião importante para olhar pela janela. Seus olhos azuis, normalmente gélidos, carregavam uma tristeza que ele jamais permitiria que alguém visse. Ele também contava os dias, ele também sofria em silêncio. Mas alguns muros levam mais tempo para desmoronar, e algumas feridas precisam de mais cuidado para cicatrizar. O almoço beneficente foi uma tortura elegante. Aurora sentou-se entre Margarete Santana, esposa de um dos maiores empresários da cidade, e Cláudia Ferreira, dona de uma rede de boutiques de luxo. Ambas falavam incessantemente sobre suas vidas perfeitas. Filhos brilhantes em universidades europeias, maridos atenciosos que as levavam para jantares românticos, viagens surpresa para destinos exóticos. E você, querida Aurora? Margarete inclinou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Como vão as coisas com o Henrique? Vocês dois são tão reservados. Ainda não nos deram a alegria de anunciar um bebezinho a caminho? Aurora quase engasgou com o vinho branco. Um bebê. Como explicar que para fazer um bebê era preciso proximidade, intimidade? Algo que ela e Henrique nunca haviam compartilhado? Estamos nos concentrando em outros projetos no momento, ela respondeu, a voz saindo mais frágil do que pretendia. Cláudia riu, um som agudo e irritante. Ah, mas querida, vocês têm tanto tempo pela frente. Henrique ainda é um homem viril, não é? 45 anos na flor da idade masculina. As outras mulheres da mesa riram como hienas bem vestidas. Aurora forçou um sorriso e mudou de assunto, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente como punhaladas. Um homem viril, se elas soubessem a verdade. Quando finalmente conseguiu escapar daquele circo social, Aurora dirigiu sem destino pelas ruas da cidade. Suas mãos tremiam no volante. Precisava de ar, precisava de silêncio, precisava de um lugar onde pudesse ser ela mesma sem máscaras ou mentiras. Acabou parando em frente a uma pequena livraria no centro histórico. Páginas perdidas. O nome no letreiro desbotado parecia perfeito para descrever sua própria existência. Entrou impulsivamente. O cheiro de livros antigos e café recém-passado a envolveu como um abraço. Era tão diferente da mansão asséptica onde vivia. Ali havia vida real, desordem humana, beleza imperfeita. Uma senhora de cabelos grisalhos sorriu-lhe do balcão. Primeira vez aqui, querida? Procura algo específico? Aurora percorreu as estantes com os dedos, tocando lombadas gastas de livros que haviam sido amados, lidos, relidos. Parou em uma sessão de poesia e tirou um volume de Florbela Espanca. Abriu aleatoriamente. Amar e não saber a quem se ama, e ser amado por quem não se conhece. As palavras saltaram da página como se tivessem sido escritas especialmente para ela. Aurora comprou o livro e mais 3 outros. Romances sobre mulheres que encontraram sua própria força, que romperam correntes invisíveis, que escolheram a coragem ao invés da conformidade. De volta à mansão, encontrou a casa, vazia como sempre. Henrique não voltaria antes das 9 da noite, se voltasse. Aurora subiu para o quarto e decidiu tomar um banho de banheira, um dos poucos prazeres que se permitia. Enquanto a água quente enchia a banheira de mármore Carrara, ela despiu-se lentamente diante do espelho. 22 anos.
Seios firmes, cintura delicada, pernas longas e torneadas. Um corpo jovem, desejável, que nunca havia sido tocado por mãos amorosas. Virgem aos 22 anos, casada há 2, e ainda intocada como uma boneca de porcelana numa vitrine. Mergulhou na água perfumada e fechou os olhos. Permitiu-se fantasiar, algo que fazia cada vez mais frequentemente naqueles banhos solitários. Imaginou mãos fortes deslizando por sua pele molhada, lábios quentes beijando seu pescoço, sussurros de desejo em seu ouvido. Mas quando abria os olhos, via apenas o teto de mármore e sentia o vazio familiar se instalando em seu peito. Era quase 7 da noite quando saiu da banheira. Vestiu um roupão de seda rosa e desceu para preparar o jantar. Mesmo sabendo que provavelmente jantaria sozinha mais uma vez, mantinha o ritual. Era uma forma de preservar um fragmento de normalidade em sua vida surreal. Estava temperando o salmão quando ouviu o som do carro na garagem. O coração disparou. Henrique havia chegado mais cedo. Rapidamente acendeu velas na mesa de jantar, abriu uma garrafa de vinho tinto e arrumou 2 pratos com cuidado especial. Henrique entrou pela porta dos fundos, ainda falando ao telefone. Aurora observou-o do canto da cozinha. Mesmo cansado após um dia longo, ele era imponente. O terno escuro acentuava sua compleição atlética. Os cabelos grisalhos nas têmporas lhe davam um ar distinguished que fazia mulheres na rua se virarem para olhá-lo. Ele desligou o telefone e finalmente notou a Aurora parada ali, usando apenas o roupão de seda que mal cobria suas coxas. "Boa noite", ele disse, a voz neutra como sempre. Mas Aurora captou algo diferente em seus olhos, um lampejo rápido de desejo? Não, devia ser sua imaginação. "Preparei jantar", ela disse suavemente. "Salmão com ervas. Seu prato favorito." Henrique hesitou. Por um momento, Aurora achou que ele aceitaria, que finalmente se sentariam juntos como um casal de verdade. "Tenho mais trabalho para terminar", ele respondeu, afrouxando a gravata. "Não me espere acordada." E subiu as escadas, deixando-a sozinha mais uma vez. Aurora apagou as velas, guardou a comida e subiu para o quarto. Henrique estava no escritório anexo ao quarto principal, porta fechada, luz acesa. Ela podia ouvi-lo digitando no computador, ocasionalmente atendendo ligações em voz baixa. Deitou-se na cama e abriu o livro de poesias. Leu até tarde, cada verso ecoando seus próprios sentimentos não expressos. Quando finalmente apagou a luz, eram quase 2 da manhã. Henrique ainda estava trabalhando. Acordou no meio da madrugada com sede. Levantou-se silenciosamente para não perturbá-lo e desceu até a cozinha. Quando voltava com um copo d'água, notou luz vinda da sala de estar. Henrique estava lá, sentado no sofá de couro, ainda vestindo a camisa social, mas com os primeiros botões abertos. Tinha um copo de uísque na mão e olhava fixamente para o nada. Aurora parou no vão da escada observando-o. Havia algo profundamente solitário na postura dele. Os ombros curvados, a cabeça baixa, uma expressão de cansaço que ia além do físico. Pela primeira vez, ela se perguntou se ele também sofria com aquela distância entre eles. Quase desceu as escadas, quase se aproximou dele, quase perguntou se estava tudo bem, mas não teve coragem. Voltou para o quarto na ponta dos pés e deitou-se, fingindo dormir quando ele finalmente subiu, às 4 da manhã. Os dias seguintes foram uma repetição dolorosa da mesma rotina. Henrique saía cedo, voltava tarde. Aurora tentava preencher o vazio com atividades. Reorganizou toda a biblioteca, aprendeu receitas francesas complexas que nunca seriam apreciadas. Começou a pintar aquarelas no ateliê que ele havia mandado montar para ela. Mas nada funcionava. Cada pincelada, cada página lida, cada flor arranjada no jardim era apenas uma distração temporária do buraco negro que sua vida havia se tornado. Em uma tarde particularmente solitária, Aurora se sentou ao piano de cauda na sala de estar.
Suas mãos encontraram as teclas automaticamente, tocando uma melodia melancólica que ela havia composto mentalmente durante as noites insones. Era uma música triste, cheia de anseios não realizados e amor não correspondido. Estava tão perdida na música que não ouviu os passos na escada. Quando finalmente parou de tocar, virou-se e encontrou Henrique parado na porta, observando-a. Sua expressão era indecifrada, mas seus olhos carregavam uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Essa música, ele disse a voz rouca, é sua? Aurora assentiu, sentindo as bochechas corando. Compus nos últimos meses. Ele deu um passo em sua direção, depois parou abruptamente, como se tivesse lembrado de algo. A máscara de indiferença voltou ao seu rosto. Bonita, ele murmurou, e subiu as escadas sem mais uma palavra. Naquela noite, Aurora chorou até adormecer novamente. Mas desta vez, suas lágrimas carregavam uma centelha de esperança misturada à dor. Pela primeira vez em 2 anos, Henrique havia realmente a visto. Havia ouvido sua alma através da música. Era pouco, muito pouco, mas era alguma coisa. E para uma mulher sedenta de migalhas de afeto, aquele olhar intenso, aquela palavra sussurrada, bonita, foi como água no deserto. Enquanto o mundo girava lá fora, minha vida estacionava no silêncio de uma cama vazia. E pensar que agora podemos ler essas histórias românticas. Gente, R$ 5,90 é muito barato. 15 de setembro. Aurora acordou com o peso familiar da data no peito. 23 anos. Mais um aniversário que passaria despercebido, como tudo em sua vida havia se tornado desde o casamento. Henrique jamais demonstrara interesse em datas especiais. Nem aniversário de casamento, nem Natal, nem o aniversário dela. Para ele, eram apenas números no calendário, obstáculos comerciais que atrapalhavam reuniões importantes. Levantou-se devagar, espiando o lado vazio da cama. Henrique já havia partido para mais uma jornada no escritório. Nenhum bilhete desta vez, nenhum sinal de que aquele dia fosse diferente de qualquer outro. Desceu para a cozinha e preparou. Café em silêncio. As governantas ainda não haviam chegado. Uma pequena bênção. Nos últimos meses, Aurora sentia-se sufocada pela presença constante dos funcionários. Eles a tratavam com respeito distante, como se ela fosse uma hóspede permanente na casa, não a dona. E talvez fosse exatamente isso que ela era. Sentou-se à mesa da cozinha com o café quente entre as mãos e permitiu-se lembrar do último aniversário que realmente importara. Aos 17 anos, sua avó ainda estava viva. Elas haviam passado o dia inteiro cozinhando juntas, preparando um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Nada sofisticado, mas feito com amor verdadeiro. À noite, sentaram-se no pequeno quintal da casa simples, contando estrelas e compartilhando sonhos. Minha menina, a avó havia dito, acariciando seus cabelos. Um dia você vai encontrar alguém que celebre sua existência todos os dias, não apenas em datas especiais. Aurora sorriu tristemente. A avó sempre fora otimista demais. O dia arrastou-se com lentidão cruel. Aurora tentou distrair-se, reorganizando a biblioteca mais uma vez, mas os livros pareciam julgá-la com seus títulos sobre paixões avassaladoras e finais felizes. Tentou pintar, mas as cores no papel saíam opacas, sem vida, como reflexo de seu estado de espírito. Por volta das 3 da tarde, recebeu uma ligação da mãe. Filha, feliz aniversário. Como o Henrique vai comemorar? Alguma surpresa especial? Impreparada. Aurora fechou os olhos, sentindo a familiar pontada de vergonha. Sua mãe vivia numa fantasia onde o casamento da filha era um conto de fadas realizado. Nunca contara a verdade sobre a frieza de Henrique, sobre a solidão que a consumia por dentro. Ainda é surpresa, mãe.
mentiu suavemente. Você sabe como ele é, reservado com essas coisas. Claro, claro. Homens bem-sucedidos são assim mesmo, discretos. Ah, como invejo vocês. Um amor maduro, sólido. Depois que desligou, Aurora sentou-se no jardim e chorou, sem se importar se alguém a visse. Chorou pela garota de 17 anos que acreditava em contos de fadas. Chorou pela mulher de 23 que havia se tornado uma sombra. Chorou pelo casamento que nunca existiu de verdade. Às 5 da tarde, tomou um banho demorado e vestiu um vestido simples de linho bege. Não fazia sentido se arrumar para uma noite solitária, mas alguma parte teimosa dela se recusava a desistir completamente da esperança. Desceu para preparar o jantar. Salmão novamente, com risoto de cogumelos. Comida sofisticada para uma plateia inexistente. Enquanto cozinhava, permitiu-se fantasiar que Henrique chegaria com flores, que se lembraria da data, que finalmente demonstraria algum interesse pela mulher com quem dividia o nome e a casa. 7 horas, 8 horas, 9 horas. Aurora jantou sozinha à luz de velas, um ritual melancólico que havia se tornado tradição em suas noites solitárias. O salmão estava perfeito. O vinho tinto harmonizava lindamente com a refeição, tudo impecável e vazio de significado. Às 10h30, quando já havia guardado tudo e se resignado a mais uma decepção, ouviu o som familiar do Mercedes na garagem. Henrique chegara mais cedo que o habitual. Normalmente só aparecia depois das 11. Aurora subiu rapidamente para o quarto, fingindo estar ocupada com um livro. Não suportaria vê-lo agir como se fosse uma noite qualquer, ignorando completamente o significado da data. Ouviu seus passos na escada, o som da porta do escritório se fechando. Trabalho, sempre trabalho. Suspirou e voltou a atenção para as páginas, tentando se perder na história de uma mulher que havia encontrado a coragem de recomeçar a vida aos 40 anos. 20 minutos depois, batidas suaves na porta a surpreenderam. Aurora? A voz de Henrique soou hesitante, diferente, do tom autoritário habitual. Ela levantou-se, amarrando melhor o roupão de seda. Entre. Henrique abriu a porta devagar. Estava ainda de terno, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia nervoso. Era impossível. Henrique Valença nunca ficava nervoso. Posso entrar? Era a primeira vez em 2 anos que ele pedia permissão para entrar no próprio quarto. Aurora assentiu, intrigada. Ele se aproximou com passos medidos, uma das mãos escondida atrás das costas. Parou a uma distância respeitosa dela, perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume masculino, longe o suficiente para manter a barreira invisível que sempre existira entre eles. Sei que é seu aniversário, ele disse, e as palavras soaram como se tivessem sido arrancadas à força de sua garganta. Aurora sentiu o coração acelerar. Ele se lembrava. Durante 2 anos, achara que ela era completamente irrelevante para ele. E agora descobria que ele pelo menos sabia quando ela havia nascido. Henrique hesitou. Passou a mão livre pelos cabelos num gesto raro de vulnerabilidade. Não sou bom com essas coisas. Nunca fui. Trouxe a mão escondida para a frente, revelando uma pequena caixa de veludo azul marinho. Não era de uma joalheria famosa. Aurora reconheceria as embalagens das marcas de luxo que frequentava ocasionalmente. Era de uma loja menor, mais pessoal. Não é nada grandioso, ele murmurou, estendendo a caixa. Mas achei que você gostaria. Com mãos trêmulas, Aurora abriu a caixa. Dentro, uma delicada corrente de ouro branco com um pequeno pingente em formato de piano. Era simples, elegante e, o mais importante, significativo. Ele havia se lembrado de sua paixão pela música, havia escolhido algo que falava diretamente com sua alma.
Henrique. A voz saiu como um sussurro emocionado. É lindo. Ele relaxou visivelmente, como se estivesse prendendo a respiração, aguardando sua reação. Posso? Ele indicou a corrente. Aurora virou-se, oferecendo a nuca. Sentiu os dedos dele tocarem sua pele pela primeira vez enquanto ele colocava a corrente. Eram mãos grandes, levemente ásperas, mas o toque foi de uma delicadeza surpreendente. Um arrepio percorreu sua coluna quando ele ajeitou o pingente sobre sua clavícula. Pronto, ele murmurou, mas não se afastou imediatamente. Aurora virou-se devagar, encontrando-o mais perto do que esperava. Pela primeira vez em 2 anos, olharam-se diretamente nos olhos. Os dele, normalmente frios como gelo ártico, carregavam uma intensidade que a fez perder o fôlego. Obrigada, ela sussurrou. É o presente mais bonito que já recebi. Algo mudou na expressão dele. Por um momento, apenas um momento fugaz, a máscara de controle caiu completamente. Aurora viu dor ali, arrependimento e alguma coisa que parecia perigosamente com desejo. Aurora, Ele começou a falar, mas parou abruptamente. A máscara voltou ao lugar com precisão militar. É tarde. Você deve estar cansada. Não, ela disse rapidamente, sem pensar. Não estou. Podemos conversar? Apenas conversar? A pergunta pairou no ar entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. Henrique lutava visivelmente consigo mesmo, os punhos cerrados ao lado do corpo. Não é uma boa ideia, ele disse finalmente, mas sua voz carecia da convicção habitual. Por quê? Aurora deu um passo em sua direção, coragem nascendo do desespero. Somos casados, Henrique. Por que conversar seria uma má ideia? Ele recuou como se ela tivesse se transformado em algo perigoso. Você não entende, ele disse, a voz mais tensa. Há coisas, há razões. Então me explique, ela implorou. Me ajude a entender. Durante 2 anos vivi como fantasma na minha própria vida. Se há razões, eu mereço conhecê-las. Por um momento, Aurora achou que ele cederia. Viu a luta interna refletida em seus olhos, a batalha entre o desejo de se abrir e o medo que o mantinha prisioneiro. Mas então ele endireitou os ombros e o empresário implacável voltou ao comando. Boa noite, Aurora. Feliz aniversário. E saiu do quarto, deixando-a sozinha mais uma vez. Mas desta vez era diferente. Aurora tocou o pingente do piano, sentindo seu coração bater acelerado. Algo havia mudado entre eles naquela noite. Pela primeira vez, Henrique havia demonstrado que se importava, não apenas com sua existência, mas com seus sentimentos, seus gostos, sua felicidade. Era pouco, muito pouco ainda, mas era um começo. E para uma mulher que havia passado 2 anos no deserto emocional, aquele pequeno oásis de atenção genuína era como descobrir água em terra árida. Deitou-se segurando o pingente, permitindo-se sonhar que talvez, apenas talvez, existisse esperança para eles. Às vezes, os gestos mais simples são os gritos mais desesperados por perdão. 3 dias haviam se passado desde o aniversário, e algo fundamental havia mudado no ar da mansão. Aurora sentia como se caminhasse sobre cristais. Qualquer movimento brusco poderia quebrar a frágil ponte que havia se formado entre ela e Henrique naquela noite. Ele não havia voltado a agir com a frieza habitual. Não exatamente caloroso, mas diferente. Pegou-se observando-a durante o café da manhã, quando pensava que ela não estava prestando atenção. Deixou bilhetes menos impessoais. O jantar estava delicioso ontem, escrito numa caligrafia menos rígida que o habitual. Aurora tocava o pingente do piano constantemente,
como um talismã que a conectava àquele momento de vulnerabilidade compartilhada. Cada vez que seus dedos encontravam o metal delicado, revivia a sensação das mãos dele em sua nuca, o modo como sua respiração havia falhado quando ele se aproximou. Naquela quinta-feira específica, outubro chegara com uma chuva fina que tamboritava suavemente contra as janelas da mansão. Aurora passou o dia numa inquietação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Reorganizou as flores do hall 3 vezes. Tentou ler, mas não conseguiu se concentrar. Começou a preparar o jantar 2 horas mais cedo que o necessário. Às 6 da tarde, quando o céu já escurecia prematuramente por causa das nuvens carregadas, ouviu algo inesperado. O carro de Henrique chegando. Era impossível. Ele nunca, jamais, chegava antes das 9. Correu até a janela da sala e viu Henrique saindo do Mercedes, caminhando devagar em direção à casa. Não estava falando ao telefone, não carregava a pasta de documentos que sempre o acompanhava. Apenas vinha para casa. Aurora alisou o vestido verde esmeralda que havia escolhido naquela manhã, sem motivo aparente, apenas porque a cor realçava seus olhos. Respirou fundo e desceu para recebê-lo. Henrique, sua voz soou mais aguda que pretendia. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele parou no hall, tirando o paletó devagar. Seus olhos encontraram os dela e permaneceram ali por alguns segundos, que pareceram eternos. Não, ele disse, a voz estranhamente suave. Nada aconteceu, eu só queria chegar mais cedo hoje. Queria. A palavra pairou entre eles carregada de possibilidades. Henrique Valença não queria coisas pessoais. Ele cumpria obrigações, atendia compromissos, executava planos. Mas querer, isso era território desconhecido. Jantamos juntos? Aurora perguntou, tentando soar casual, apesar do coração disparado. Sim. Ele hesitou, depois acrescentou. Gostaria que você tocasse piano depois, se não se importar. Se ela se importaria? Aurora quase riu da ironia. Havia passado 2 anos implorando silenciosamente por qualquer sinal de interesse dele. E agora ele estava pedindo, não ordenando, pedindo que tocasse para ele. Claro, ela murmurou. Ficaria feliz. O jantar foi diferente de tudo que haviam compartilhado antes. Henrique fez perguntas, verdadeiras perguntas sobre o que ela pensava, não apenas cortesias vazias. Queria saber sobre os livros que estava lendo, sobre as pinturas no ateliê, sobre a música que compunha nas noites solitárias. Você sempre quis ser musicista? Ele perguntou, servindo vinho para ambos. Outro gesto inédito. Quando criança, sonhava em tocar em grandes salas de concerto. Aurora admitiu, sentindo-se corajosa com a atenção genuína dele. Minha avó costumava dizer que eu havia nascido com música nas veias. Por que parou? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado por que ela havia abandonado os sonhos musicais. A vida tomou outros rumos, ela disse cuidadosamente. Casamento, responsabilidades. Henrique baixou o olhar para o prato, uma sombra atravessando sua expressão. Às vezes, ele começou, depois parou. Às vezes acredito que desperdiçamos os dons mais preciosos por medo. Havia algo dolorosamente pessoal naquelas palavras. Aurora sentiu que ele não estava falando apenas sobre ela. Depois do jantar, dirigiram-se silenciosamente para a sala de estar. O piano de cauda brilhava, sob a luz suave dos lustres, como se estivesse esperando por aquele momento. Aurora sentou-se no banco, as mãos tremendo levemente. Nunca havia tocado especificamente para Henrique, apenas para si mesma, quando pensava estar sozinha. Agora, com ele ali, observando-a com aquela intensidade nova, sentia-se simultaneamente vulnerável e poderosa.
Começou com algo suave, uma peça de Chopin que sempre a acalmava. Mas conforme seus dedos se moviam pelas teclas, a música evoluiu para algo mais pessoal. Em melodia que havia composto durante suas noites insones, cheia de anseios não expressos e amor não correspondido. Fechou os olhos, perdendo-se completamente na música. Cada nota carregava 2 anos de silêncio, de espera, de esperança obstinada. Era sua alma sendo derramada através das teclas, crua e honesta, de um modo que palavras nunca conseguiriam expressar. Quando a última nota ecoou pela sala, Aurora manteve os olhos fechados por alguns segundos, ainda perdida na emoção da música. Quando finalmente os abriu, encontrou Henrique de pé ao lado do piano, observando-a com uma expressão que ela jamais havia visto. Suas defesas haviam desmoronado completamente. Nos olhos azuis, que sempre pareceram gélidos, Aurora viu dor profunda, arrependimento devastador e algo que fez seu coração parar. Desejo ardente, reprimido por tempo demais. Aurora! Sua voz saiu rouca, carregada de emoção contida. Ela se levantou devagar, sem desviar o olhar. A distância entre eles parecia ao mesmo tempo infinita e inexistente. Essa música, ele murmurou, dando um passo hesitante em sua direção. É sobre nós? Aurora não conseguiu falar. Apenas assentiu, sentindo lágrimas se formando em seus olhos. Henrique fechou os olhos por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão. Me perdoa, ele sussurrou, a voz quebrada. Me perdoa por ter sido um covarde, por ter desperdiçado tanto tempo. Henrique, mas ele não deixou que ela terminasse. Em 2 passos, eliminou a distância entre eles. Suas mãos grandes envolveram o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com sua força. 2 anos, ele murmurou, os polegares acariciando suas bochechas. 2 anos, observando você definhar de tristeza, enquanto eu lutava contra meus próprios demônios. Eu não entendia, porque eu não deixei você entender. Seus olhos azuis queimavam de intensidade. Achei que se mantivesse distância, estaria protegendo você, mas só estava machucando nós dois. Aurora sentiu seu mundo girando. Todas as noites que havia chorado, pensando que ele não se importava, ele estava se importando demais. Henrique, Hilbert, mas ele não a deixou terminar. Inclinou a cabeça e a beijou. Foi como se 2 anos de represa se rompessem de uma só vez. O beijo começou terno, quase hesitante, mas rapidamente se transformou em algo desesperado, faminto. Anos de desejo contido explodiram entre eles numa avalanche de paixão que os deixou sem fôlego. As mãos de Henrique se entrelaçaram em seus cabelos, puxando-a mais para perto. Aurora se derreteu contra ele, seus braços envolvendo o pescoço dele, finalmente, sentindo-se completa. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam pesadamente. Henrique apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Não posso mais fingir. Ele murmurou contra seus lábios. Não posso mais manter distância. Então não mantenha, Aurora sussurrou de volta, sua voz embargada de emoção. Ele a olhou nos olhos e ela viu ali uma promessa silenciosa. Uma promessa de que a mulher que havia esperado pacientemente no deserto finalmente seria saciada. Henrique a pegou nos braços como se ela não pesasse nada, e Aurora sentiu-se como uma princesa de conto de fadas sendo carregada por seu príncipe. Finalmente acordado de um sono de 2 anos. Subiu as escadas lentamente, cada passo uma declaração de intenções. No quarto, colocou-a delicadamente de pé ao lado da cama. Tem certeza? Ele perguntou, a voz rouca de desejo, mas ainda respeitosa.
Em resposta, Aurora começou a abrir os botões da camisa dele, seus dedos tremendo de antecipação e nervosismo. Era virgem ainda, mas naquela noite, finalmente, se tornaria mulher nos braços do homem que havia escolhido amar apesar de tudo. Tenho certeza, ela sussurrou. Tenho certeza há 2 anos. E naquela noite, Henrique a amou como se estivesse tentando compensar cada segundo de distância, cada momento perdido, cada lágrima que ela havia derramado em silêncio. 2 anos de separação, desfeitos em uma única carícia. Aurora despertou lentamente, como se emergisse de um sonho profundo e doce. Pela primeira vez em 2 anos, não acordou sozinha. O braço forte de Henrique a envolvia pela cintura, puxando-a contra seu peito nu, e ela podia sentir a respiração regular dele aquecendo sua nuca. Por um momento permaneceu imóvel, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto daquela manhã perfeita. A luz dourada do amanhecer filtrava pelas cortinas de seda, criando um ambiente quase mágico no quarto que finalmente havia se tornado de ambos. A noite anterior havia sido uma revelação em todos os sentidos. Henrique se mostrara um amante, eterno e apaixonado, guiando-a através de sua primeira experiência com uma paciência infinita e um cuidado que quase a fez chorar. Cada toque, cada beijo, cada sussurro carinhoso havia sido como bálsamo para uma alma ferida por 2 anos de rejeição. Sentiu Henrique se mexer atrás dela, seus lábios encontrando o local sensível atrás de sua orelha. "Bom dia, minha linda", ele murmurou, a voz rouca de sono, mas carregada de uma ternura que ela jamais havia ouvido. "Minha linda." As palavras a fizeram derreter completamente. Virou-se nos braços dele, encontrando seus olhos azuis já despertos, observando-a com uma adoração que a deixou sem fôlego. "Bom dia", ela sussurrou de volta, sentindo-se corar sob o olhar intenso dele. Henrique ergueu a mão para acariciar seu rosto, o polegar traçando delicadamente sua bochecha corada. "Dormiu bem?" perguntou. E havia uma vulnerabilidade em sua voz, que a surpreendeu, como se ele também estivesse inseguro sobre o que aconteceria agora, depois que as barreiras haviam finalmente caído. "Melhor do que em 2 anos", Aurora admitiu honestamente. Algo se iluminou nos olhos dele, alívio, talvez, ou gratidão. Inclinou-se para beijá-la suavemente, um beijo matinal doce e preguiçoso que a fez sentir-se completamente amada. "Tenho uma ideia", ele disse contra seus lábios. "Que tal tomarmos café da manhã no jardim? Posso cancelar minhas reuniões da manhã?" Aurora o encarou com espanto. Henrique Valença cancelando reuniões? O homem que vivia grudado no telefone, que tratava compromissos comerciais como questões de vida ou morte, você faria isso? Perguntou, mal acreditando. "Por você, eu faria qualquer coisa." Ele respondeu com uma seriedade que a fez entender que não eram apenas palavras vazias. 40 minutos depois, estavam sentados na varanda do jardim, ainda de roupões, compartilhando um café da manhã, que ele mesmo havia preparado. Ver Henrique na cozinha, mexendo ovos e tostando pães, havia sido surreal. Ele se movia com a mesma precisão que usava nos negócios, mas havia algo relaxado em seus movimentos, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. "Café está delicioso", Aurora disse, saboreando não apenas a bebida, mas o momento. A manhã estava fresca e ensolarada, os jardins perfumados com o aroma das rosas em botão, e pela primeira vez desde o casamento ela se sentia em casa. "Aprendi a cozinhar quando era mais jovem", Henrique explicou, servindo-lhe mais café. "Minha mãe não estava disponível na maior parte do tempo, então tive que me virar sozinho." Era a primeira vez que ele mencionava sua família de forma pessoal,
Aurora sabia apenas o básico, que sua mãe havia morrido quando ele tinha 30 anos, que o pai havia sido um empresário fracassado que deixara mais dívidas que patrimônio. Mas nunca havia escutado Henrique falar sobre sua infância, com qualquer emoção na voz. Deve ter sido difícil, ela disse cuidadosamente, não querendo pressionar, mas esperando que ele continuasse se abrindo. Henrique ficou quieto por um momento, olhando para as rosas. Quando falou novamente, sua voz carregava uma tristeza antiga. Ela era instável. Transtorno bipolar, depressão severa, nunca conseguiu aceitar tratamento adequado. Ele pausou, mexendo o café absentemente. Havia dias em que ela era a mãe mais amorosa do mundo, e outros em que... Não terminou a frase, mas Aurora entendeu. Segurou a mão dele sobre a mesa, entrelaçando seus dedos. Sinto muito, ela murmurou. Aprendi cedo que demonstrar afeto era perigoso. Ele continuou, agora olhando diretamente para ela. Toda vez que eu me aproximava demais, quando ela estava numa fase ruim, ela me rejeitava de forma cruel, dizia coisas que uma criança não deveria ouvir. O coração de Aurora se apertou. Finalmente entendia a origem da frieza dele, a barreira impenetrável que havia construído ao redor do coração. Henrique, quando me casei com você, ele interrompeu suavemente, jurei que não repetiria os erros dela, que não me aproximaria, para depois me afastar, causando dor. Achei que mantendo distância estaria protegendo você, mas acabou me machucando de qualquer forma. Aurora observou sem amargura, apenas constatando um fato. Sim. Ele trouxe a mão dela aos lábios, beijando seus dedos delicadamente, e me machucando também. Cada noite que eu subia aquelas escadas e te deixava sozinha, era como arrancar um pedaço do meu próprio coração. Aurora sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por que mudou de ideia? O que te fez finalmente... Você, ele respondeu, simplesmente. Sua paciência, sua gentileza, mesmo quando eu não merecia, e principalmente aquela música. Quando você tocou para mim, entendi que estava desperdiçando a coisa mais preciosa que havia encontrado na vida. Eles terminaram o café em um silêncio confortável, dedos entrelaçados sobre a mesa, ocasionalmente trocando olhares que pareciam conversas inteiras. Aurora sentia-se como se estivesse conhecendo um Henrique completamente novo, ou talvez estivesse finalmente conhecendo o homem real por trás da máscara empresarial. O que fazemos agora? Ela perguntou eventualmente. Agora, Henrique disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Recomeçamos, do jeito certo desta vez. Passaram o resto da manhã explorando a casa como se fosse a primeira vez. Henrique mostrou-lhe seu escritório particular, cheio de livros sobre negócios, mas também alguns volumes de poesia escondidos nas prateleiras mais altas. Aurora o levou ao ateliê, mostrando-lhe as pinturas que havia criado durante os meses. De solidão, paisagens melancólicas e retratos de mulheres solitárias que agora pareciam proféticos. Você tem muito talento, ele disse, estudando uma aquarela de uma mulher sentada sozinha numa janela. Por que parou de expor? Nunca expus, Aurora admitiu. Sempre achei que não eram boas o suficiente. Besteira. Henrique virou-se para ela com determinação. Vamos organizar uma exposição, pequena, em uma galeria íntima. Você merece que o mundo veja isso. A ideia a aterrorizava e emocionava ao mesmo tempo. Henrique acreditava em seu talento de um modo que ela mesma nunca havia acreditado. No final da tarde, estavam deitados no sofá da biblioteca, Aurora aninhada entre os braços dele, enquanto lia em voz alta trechos de um livro de contos. Henrique acariciava seus cabelos distraidamente, interrompendo-o ocasionalmente para fazer comentários ou perguntas sobre a história.
Era tão natural, tão perfeito, que Aurora às vezes esquecia que aquilo era real. Que depois de 2 anos de inverno emocional, finalmente havia encontrado sua primavera. Henrique, ela disse, durante uma pausa na leitura. Não é só físico, certo? O que temos agora? Ele parou de acariciar seus cabelos e a fez olhar para ele. Seus olhos azuis estavam sérios, intensos. Aurora, o que sinto por você vai muito além do físico. Sempre foi. Ele hesitou como se estivesse reunindo coragem para as próximas palavras. Eu te amo. Acho que te amo desde o dia do nosso casamento, mas estava com muito medo para admitir. As palavras que ela havia esperado por 2 anos finalmente haviam sido ditas. Aurora sentiu seu coração explodir de alegria. Eu também te amo, ela sussurrou. Mesmo quando você me mantinha à distância, mesmo quando eu não entendia por quê. Henrique a beijou então longa e profundamente, selando uma promessa silenciosa entre eles. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Temos muito tempo perdido para recuperar, ele murmurou. Então, vamos começar agora. Aurora respondeu, sorrindo. E começaram. Conversaram até tarde sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Henrique contou-lhe sobre sua infância difícil, sobre os primeiros anos lutando para construir o império empresarial. Aurora falou sobre seus sonhos musicais abandonados, sobre a saudade da avó, sobre os livros que a haviam sustentado durante os meses solitários. Era como se estivessem se conhecendo pela primeira vez, descobrindo camadas e profundidades que haviam permanecido escondidas durante 2 anos de casamento de fachada. Quando finalmente subiram para o quarto, já passava da meia-noite. Henrique a carregou novamente, mas desta vez não havia desespero ou anos de tensão sexual reprimida. Havia apenas amor puro, conectando 2 almas que finalmente haviam encontrado o caminho uma para a outra. Naquela segunda noite juntos, fizeram amor com uma ternura que quase a fez chorar. Cada toque era uma promessa, cada beijo uma declaração de amor, cada sussurro uma garantia de que nunca mais estariam sozinhos. Adormeceram entrelaçados, e pela primeira vez em 2 anos, Aurora não teve pesadelos sobre solidão. Sonhou com música, com cores vibrantes, com um futuro cheio de possibilidades infinitas, as palavras que nunca vieram. Agora dançavam entre nossos sorrisos tímidos. 2 semanas haviam se passado desde aquela noite transformadora e Aurora sentia-se como se estivesse vivendo num sonho dourado. Henrique havia cumprido cada promessa silenciosa. Chegava em casa mais cedo, cancelava reuniões para estar com ela, demonstrava afeto de 1000 maneiras pequenas e grandes. Pela manhã, ela acordava com beijos delicados no pescoço. Durante o dia, recebia mensagens carinhosas no celular. À noite, jantavam juntos, conversavam sobre tudo e se amavam com uma paixão que parecia crescer a cada encontro. Mas naquela terça-feira chuvosa de outubro, algo mudou. Aurora estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu Henrique chegando, mais cedo que o habitual. Sorriu, antecipando mais uma noite romântica. Mas quando ele entrou na cozinha, sua expressão estava sombria, perturbada. Henrique, o que aconteceu? Ele parou no meio da cozinha, como se não soubesse onde estava. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que Aurora jamais havia visto. Recebi uma ligação hoje, ele disse, a voz saindo estranha, distante. De um hospital em Salvador. Encontraram algumas coisas da minha mãe, objetos pessoais que ficaram guardados quando ela morreu. Aurora secou as mãos no avental e se aproximou dele devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Que tipo de coisas? Diários, cartas, fotos. Henrique passou as mãos pelo rosto, um gesto de cansaço profundo. Eles querem que eu vá buscar ou autorize o descarte. Eu não sei se consigo.
Era a primeira vez que Aurora o via tão vulnerável desde que haviam se aproximado. Toda a força e confiança que ele emanava pareciam ter evaporado, deixando apenas um homem assombrado por fantasmas do passado. Não precisa decidir agora, ela disse suavemente, tocando seu braço. Podemos conversar sobre isso. Mas Henrique se afastou do toque dela e Aurora sentiu um frio familiar no estômago. Seria possível que ele estivesse voltando às antigas defesas? Você não entende, ele disse, começando a andar de um lado para outro. Minha mãe, ela não era apenas instável, ela era destrutiva, cruel quando queria ser. Aurora se encostou no balcão, dando-lhe espaço, mas permanecendo presente. Sabia que ele precisava falar, mas também sabia que não podia forçá-lo. Quando eu tinha 8 anos, Henrique continuou, a voz ganhando um tom mecânico, como se estivesse recitando fatos históricos. Ela teve uma de suas crises piores. Ficou 2 semanas sem sair do quarto, sem comer direito, sem falar comigo. Eu deixava comida na porta e ela nem tocava. Ele parou de andar e se apoiou na bancada, os punhos cerrados. E então, de repente, ela emergiu, como se nada tivesse acontecido. Sorria, fazia bolos, me abraçava, dizia que me amava mais que tudo no mundo. Por 3 dias foi a mãe perfeita que eu sempre quis. Aurora sentiu seu coração se apertar. Conseguia imaginar o menino que Henrique havia sido, confuso e desesperado por afeto consistente. No 4º dia, ela me acordou às 4 da manhã, chorando. Disse que eu era um fardo, que sua vida havia acabado no dia em que eu nasci, que se não fosse por mim, ela poderia ter sido feliz. As palavras saíram numa torrente dolorosa, como se uma represa houvesse se rompido. Ela fez isso várias vezes. Me dava amor e depois o arrancava de forma brutal. Eu nunca sabia qual versão dela encontraria quando chegasse em casa da escola. Aurora sentiu lágrimas queimando seus olhos. A criança dentro de Henrique havia aprendido que amar era sinônimo de dor, que se aproximar significava inevitavelmente ser rejeitado. Henrique, ela começou, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Quando completei 16 anos, ela teve uma crise tão severa que precisou ser internada. Ficou 6 meses no hospital. Foram os 6 meses mais felizes da minha adolescência. Sua voz estava carregada de culpa. Que tipo de filho se sente aliviado quando a mãe é internada? Um filho que sofreu abuso emocional. Aurora respondeu com firmeza. Você era uma criança, Henrique. Nada do que aconteceu foi sua culpa. Ele a olhou como se fosse a primeira vez que ouvia essas palavras. Quando ela saiu do hospital, prometeu que seria diferente, que tomaria os remédios, faria terapia, e por um tempo foi. Mas a medicação a deixava apática, distante. Ela dizia que preferia estar louca a estar morta por dentro. Henrique se moveu até a janela, olhando para o jardim escuro. Parou de tomar os remédios. As crises voltaram, piores que antes. Desta vez, incluíam ataques de fúria direcionados especificamente a mim. Dizia que eu a lembrava do meu pai, que havia arruinado a vida dela. Aurora não conseguiu mais se conter. Atravessou a cozinha e o abraçou por trás, envolvendo-o com seus braços. Sentiu o corpo dele enrijecer por um momento, depois relaxar contra ela. Ela morreu quando eu tinha 30 anos. Ele continuou, a voz mais baixa agora. Parada cardíaca, encontrei o corpo quando fui visitá-la. Meu Deus, Henrique! O pior é que, mesmo depois de morta, eu sentia culpa. Culpa por não ter tentado mais, por não ter sido um filho melhor, por me sentir aliviado. Aurora o virou nos braços dela, forçando-o a olhá-la nos olhos. Escute-me. Ela disse com intensidade. Você era a vítima nessa história, uma criança que precisava de amor incondicional e recebeu manipulação emocional. Nada do que sua mãe fez foi responsabilidade sua. Henrique a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando absorver suas palavras. Como você pode ter certeza? Porque eu te conheço, Aurora respondeu sem hesitação.
Conheço o homem gentil que você é, a forma cuidadosa como... Me toca como se eu fosse preciosa. Conheço sua paciência, sua capacidade de amar. Sua mãe estava doente, Henrique. Você não. Por um momento, ela achou que ele fosse chorar. Viu a luta interna refletida em seus olhos. A criança ferida batalhando contra o homem que ele havia se tornado. Tenho medo. Ele admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. Medo de que a doença dela seja hereditária. Medo de que um dia eu faça com você o que ela fez comigo. Aurora segurou o rosto dele entre suas mãos, obrigando-o a manter contato visual. Isso jamais vai acontecer, ela disse com convicção absoluta. Sabe como eu sei? Henrique balançou a cabeça. Porque você tem consciência dos seus medos. Porque você lutou contra eles durante 2 anos para me proteger. Porque mesmo quando mantinha distância, estava tentando fazer o que achava certo. Ela sorriu através das lágrimas. Sua mãe nunca se questionou. Você nunca para de se questionar. Henrique a puxou para um abraço desesperado, como se ela fosse uma âncora num mar tempestuoso. Não sei se consigo ir buscar aquelas coisas. Ele murmurou contra seus cabelos. Então não vá, Aurora disse simplesmente. Ou vá, mas não sozinho. Eu posso ir com você. Ele se afastou para olhá-la, surpreso. Você faria isso? Henrique, eu faria qualquer coisa para ajudá-lo a curar. Essas feridas. Qualquer coisa. Algo se quebrou definitivamente dentro dele naquele momento. Aurora viu anos de solidão e autoproteção desmoronando como um muro que finalmente sucumbiu à persistência das ondas. Eu te amo tanto, ele sussurrou, a voz embargada. Às vezes tenho medo de que seja sonho. Não é sonho. Aurora assegurou, beijando-o suavemente. É real. Nós somos reais e vamos superar isso juntos. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade diferente. Havia urgência ali, como se Henrique estivesse tentando se convencer de que merecia ser amado, de que não estava destinado a repetir os erros do passado. Aurora o abraçou através de cada momento de vulnerabilidade, sussurrando palavras de amor e aceitação até que ele finalmente relaxou completamente em seus braços. Obrigado, ele murmurou, quando já estavam quase adormecendo. Por quê? Por não fugir quando viu minhas cicatrizes. Aurora beijou seu peito, bem sobre o coração. Nunca vou fugir, ela prometeu. As cicatrizes só me fazem amar você mais. Elas provam o quanto você é forte. 2 dias depois, eles viajaram juntos para Salvador. Henrique segurou a mão de Aurora durante todo o voo, como se ela fosse seu amuleto contra os fantasmas do passado. E quando finalmente seguraram juntos a caixa, com as memórias de sua mãe, Aurora viu algo novo nos olhos dele. Não mais medo, mas determinação. Determinação de quebrar o ciclo, de construir algo melhor, de amar sem as sombras do passado assombrando cada gesto. O homem que construiu muros ao redor do coração. Agora aceitava minha chave. 3 meses haviam se passado desde a viagem a Salvador, e Aurora mal reconhecia a vida que estava vivendo. Era como se ela e Henrique tivessem emergido de um longo inverno para descobrir que a primavera os esperava com braços abertos. A caixa, com os pertences da mãe de Henrique, permanecia no escritório dele, ainda sem ser aberta. Mas sua presença já não o aterrorizava como antes. Era simplesmente uma parte do passado que ele poderia escolher explorar quando se sentisse pronto. Ou não. Não há pressa. Aurora havia dito quando ele mencionou sentir-se culpado por não ter coragem ainda. Cura não tem prazo, tem o seu próprio tempo. Naquela manhã de janeiro, Aurora acordou com Henrique já vestido, sentado na beirada da cama, observando-a dormir com um sorriso que ela havia aprendido a reconhecer. Ele estava planejando alguma surpresa. O que você está tramando? Ela perguntou, se espreguiçando languidamente. Vista algo confortável, ele disse, inclinando-se para beijar sua testa. Temos uma viagem pela frente. Viagem? Henrique,
Você não mencionou nenhuma viagem, porque é uma surpresa. Seus olhos brilhavam com uma alegria infantil que a derretia completamente. Confia em mim? 2 horas depois, estavam na estrada, dirigindo em direção ao interior, em vez de pegar um avião como Aurora havia imaginado. Henrique havia escolhido o conversível dele, e eles viajavam com a capota abaixada, o vento bagunçando os cabelos dela enquanto música suave tocava no rádio. Ainda não vai me contar para onde estamos indo? Aurora perguntou, as mãos entrelaçadas com as dele sobre o câmbio. Paciência, minha curiosa. Ele riu. Mas posso dizer que é um lugar onde podemos ser apenas nós dois, sem telefones, sem reuniões, sem o mundo exterior interferindo. A ideia a emocionou. Nas últimas semanas, mesmo com toda a felicidade que haviam encontrado, Aurora às vezes sentia falta de ter Henrique completamente para si, sem as constantes interrupções do império empresarial que ele comandava. Dirigiram por 4 horas, conversando sobre tudo e nada, cantando junto com as músicas, parando em pequenas cidades para almoçar em restaurantes, família que Henrique conhecia de viagens anteriores pelos negócios. Sempre quis conhecer o Brasil real, ele explicou, enquanto comiam um prato simples, mas delicioso, numa pequena pousada em Tiradentes. Não apenas as capitais e centros empresariais, mas os lugares onde as pessoas vivem de verdade. E por quê? Nunca fez isso antes? Henrique ficou quieto por um momento, mexendo no prato com o garfo, porque sempre achei que não merecia simplesmente viver, que prazer era algo supérfluo. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Você me ensinou que merece happiness não é algo que precisa ser conquistado. Às vezes, ele simplesmente existe. Quando retomaram a viagem, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados. Aurora estava quase adormecendo no banco do passageiro quando sentiu o carro diminuindo a velocidade. Chegamos, Henrique anunciou suavemente. Aurora abriu os olhos e prendeu a respiração. Eles haviam parado em frente a uma pequena pousada colonial, aninhada entre montanhas cobertas de mata atlântica. Era rústica, mas encantadora, com varandas de madeira ornamentadas e jardins selvagens que pareciam ter brotado naturalmente da terra. Henrique, é lindo. Encontrei este lugar anos atrás, durante uma viagem de negócios que deu errado, ele explicou, pegando suas bagagens simples do porta-malas. Tive que passar a noite aqui quando meu carro quebrou. Foi a primeira vez em anos que consegui dormir. Verdadeiramente bem. O proprietário da pousada, um senhor de cabelos brancos chamado João, recebeu-os com a calorosa hospitalidade interiorana. Mostrou-lhes o chalé que Henrique havia reservado. Uma construção íntima de madeira e pedra, com lareira, varanda privativa e uma vista deslumbrante das montanhas. Não há televisão aqui, João explicou com um sorriso. Nem internet confiável. Apenas a natureza e o silêncio. Aurora viu Henrique relaxar visivelmente com essa informação. Nos últimos meses, mesmo estando mais presente, ele ainda lutava contra o vício do trabalho, verificando e-mails constantemente, atendendo ligações urgentes que raramente eram realmente urgentes. Depois que João se retirou, eles ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Aurora estava aninhada entre os braços de Henrique numa rede dupla, ouvindo o som dos grilos e do vento nas árvores. Obrigada, ela murmurou contra seu peito. Por quê? Por me trazer aqui, por querer compartilhar isso comigo. Henrique beijou o topo de sua cabeça. Aurora, você precisa entender uma coisa. Não estou compartilhando minha vida com você. Nós estamos construindo uma vida nova, juntos. Tudo o que sou agora, tudo o que quero ser, é por causa de você, com você. Nas próximas 3 noites, eles viveram como se fossem pessoas completamente diferentes. Acordavam naturalmente com o sol, sem despertadores.
Caminhavam pelas trilhas da região, descobrindo cachoeiras escondidas, onde nadavam de roupa íntima, como adolescentes aventureiros. Henrique ensinou Aurora a pescar no pequeno lago da propriedade, rindo quando ela gritava toda vez que conseguia fisgar um peixe. Aurora ensinou-o a identificar diferentes cantos de pássaros, conhecimento que havia absorvido da avó durante a infância. À noite, acendiam a lareira e conversavam por horas, compartilhando memórias que nunca haviam revelado a ninguém. Henrique contou sobre o primeiro milhão que ganhou e como se sentiu vazio, porque não tinha ninguém especial para comemorar. Aurora falou sobre os dias após a morte da avó, quando se sentia completamente perdida no mundo. Às vezes acho que tudo aconteceu no tempo certo, ela disse numa noite, deitada no peito dele diante da lareira. Se tivéssemos nos conhecido quando éramos mais jovens, talvez não estivéssemos prontos um para o outro. Você acha? Sei que sim. Você precisava construir sua fortaleza primeiro para ter algo a oferecer. Eu precisava aprender a esperar, a valorizar o amor verdadeiro quando ele finalmente chegasse. Na última manhã, acordaram cedo para ver o nascer do sol das montanhas. Sentados na varanda, com café fumegante nas mãos, observaram o mundo despertar ao redor deles. Não quero voltar, Aurora admitiu. Então, não vamos, Henrique disse. E ela o olhou surpresa. Como assim? Quero dizer, vamos voltar para casa, claro, mas não vamos voltar para a vida antiga. Ele se virou para olhá-la diretamente. Quero mudar algumas coisas fundamentais. Delegar mais responsabilidades no escritório, viajar mais, viver mais. E se os negócios sofrerem? Henrique sorriu, uma expressão relaxada que ela raramente via. Descobri algo nestes dias, Aurora. O mundo não vai acabar se eu não responder um e-mail imediatamente. A empresa não vai falir se eu tirar fins de semana livres. Ele pegou a mão dela. Mas eu vou morrer por dentro se continuar sacrificando nossa felicidade por números numa planilha. A viagem de volta foi diferente da ida, mais silenciosa, contemplativa, como se ambos estivessem processando uma transformação profunda. Quando finalmente chegaram à mansão, ela parecia menor, menos imponente, ainda bonita e confortável, mas não mais a fortaleza intimidadora que costumava ser. Sabe o que senti falta aqui? A Aurora disse, olhando ao redor da sala de estar impecavelmente organizada. Do quê? De vida real, de bagunça humana, de coisas fora do lugar que mostram que pessoas de verdade moram aqui. Henrique riu e a puxou para seus braços. Então vamos bagunçar um pouco, deixar livros espalhados, sapatos no meio da sala, há fotos nossas por toda a parte. Sério? Sério, esta casa precisa de alma, precisa de nós. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, Aurora se sentiu verdadeiramente em casa. Não apenas na casa de Henrique, ou na casa onde morava com Henrique, mas na casa deles, enquanto preparavam o jantar juntos, algo que havia se tornado uma tradição sagrada. Henrique parou de repente e a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O que foi? Estava pensando, ele disse, apoiando-se no balcão. Em como sou grato por você ter esperado por mim, por não ter desistido quando qualquer pessoa sensata teria desistido. Aurora se aproximou e tocou seu rosto com ternura. Não esperei por você, Henrique. Esperei por nós. Por isso aqui, por este momento, por esta vida que estamos construindo. Ele a beijou então longo e doce, selando uma promessa silenciosa de que o recomeço que haviam encontrado era apenas o início de algo ainda maior. O amor que esperei. Agora caminhava comigo, passo a passo. 6 meses depois da viagem às montanhas, Aurora acordou com uma sensação estranha. Não era dor, nem mal-estar exatamente, mas uma mudança sutil em seu corpo que ela não conseguia identificar.
Henrique já havia saído para sua corrida matinal, um novo hábito que ele adotara como parte de sua transformação pessoal. Levantou-se devagar, notando que seus seios estavam mais sensíveis que o habitual. Uma suspeita começou a formar-se em sua mente, tão emocionante que quase a deixou sem ar. Seria possível? Desceu para a cozinha e preparou chá ao invés do café habitual. Outra pequena mudança que seu corpo parecia estar pedindo. Quando Henrique voltou da corrida, suado e sorridente, ela estava sentada à mesa do jardim, perdida em pensamentos. "Bom dia, minha linda", ele disse, beijando-lhe a nuca antes de se sentar ao lado dela. "Você está diferente hoje. Mais radiante, se isso for possível." Aurora sentiu suas bochechas corando. Henrique havia desenvolvido uma habilidade impressionante de ler suas expressões mais sutis. "Henrique", ela começou hesitante, "quando foi minha última menstruação?" Ele a olhou com curiosidade crescente. Nos últimos meses, haviam se tornado tão íntimos que ele conhecia até mesmo os ciclos do corpo dela. "Você deveria ter tido há 2 semanas?" Seus olhos se arregalaram quando a implicação da pergunta atingiu seu cérebro. "Aurora, você acha que..." "Não sei." Ela sussurrou, mal ousando pronunciar a esperança que crescia em seu peito. "Mas meu corpo está diferente." Henrique se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro com uma energia nervosa. "Precisamos de um teste, agora. Posso sair e comprar." "Respira!" Aurora riu, tocada pela ansiedade adorável dele. "Vamos com calma. Posso ir ao médico primeiro, fazer um exame de sangue." "Não." Henrique parou de andar e a olhou com determinação. "Quero estar lá quando soubermos. Quero descobrir isso junto com você." 1 hora depois, estavam na farmácia. Henrique nervoso como um adolescente, comprando seu primeiro preservativo. Aurora tentava manter a compostura, mas seu coração batia acelerado, com a possibilidade que parecia cada vez mais real. Em casa, Henrique esperou do lado de fora do banheiro, como um tigre enjaulado, andando de um lado para outro no corredor. "Quanto tempo ainda?" Ele perguntou pela 5ª vez em 2 minutos. 2 minutos, Henrique. Igual às outras vezes que você perguntou." Quando finalmente saiu do banheiro, Aurora carregava o teste com mãos trêmulas. Henrique parou de andar, imediatamente, seus olhos fixos no objeto em suas mãos. "E então..." Sua voz saiu rouca de expectativa. Aurora olhou para ele, tentando memorizar aquele momento. A ansiedade em seus olhos azuis, a forma como segurava a respiração, a vulnerabilidade absoluta estampada em seu rosto. "Positivo", ela sussurrou. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então Henrique soltou um grito de alegria pura que ecoou pela mansão inteira. Pegou Aurora no colo e a girou pelo ar, como se ela fosse feita de pétalas de rosa. "Nós vamos ter um bebê", ele repetia como um mantra, beijando seu rosto, seus lábios, suas mãos. "Nós vamos ter um bebê." Aurora riu através das lágrimas que começaram a escorrer por suas bochechas. Era como se todas as peças da vida finalmente tivessem encontrado seus lugares. "Estou com medo", ela admitiu, quando ele finalmente a colocou no chão. "De quê?" "De que você..." Ela hesitou, mas decidiu ser completamente honesta. "De que você fique com medo também. Por causa da sua mãe, do que você passou." A expressão de Henrique se suavizou instantaneamente. Ele envolveu o rosto dela com suas mãos grandes e a olhou nos olhos com uma intensidade que a tranquilizou completamente. "Aurora, escute-me com atenção. Eu não sou minha mãe. Nós não somos meus pais. Este bebê..." Ele colocou a mão delicadamente sobre a barriga ainda plana dela. "Este bebê vai nascer numa casa cheia de amor. Amor real, constante e incondicional. Tem certeza?" "Absoluta. Você me curou, lembra?"
Você me ensinou que é possível amar sem medo, sem condições. E agora vamos ensinar isso para nosso filho. Naquela tarde, cancelaram todos os compromissos e ficaram deitados na cama, conversando sobre o futuro que acabava de se tornar ainda mais brilhante. Henrique não conseguia parar de tocar a barriga de Aurora, como se pudesse sentir a vida que crescia ali. Menino ou menina? Ele perguntou, a cabeça apoiada em seu ombro. Não importa, apenas que seja saudável e amado. Vai ser as duas coisas, Henrique assegurou. E mimado também. Já estou imaginando o quarto do bebê, as viagens que faremos quando ele crescer, as histórias que vou contar. Aurora sorriu, vendo um lado completamente novo de Henrique emergir. O empresário implacável havia dado lugar a um futuro pai apaixonado. Você vai ser um pai maravilhoso, ela disse com convicção. Como você pode ter certeza? Porque você já cuida de mim como se eu fosse o tesouro mais precioso do mundo. Imagina como vai ser com nosso bebê. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Aurora experimentou enjoos matinais que Henrique enfrentava como se fossem campanhas militares, preparando chás especiais, crackers e tudo o que pudesse ajudá-la. Ele lia obsessivamente livros sobre gravidez e paternidade, fazendo anotações como se fosse estudar para um exame vital. Sabia que na 12ª semana o bebê já tem impressões digitais? Ele dizia durante o jantar, compartilhando algum fato que havia descoberto naquele dia. Sabia que você está mais ansioso que eu? Aurora ria, tocada pela dedicação absoluta dele. Henrique havia transformado completamente suas prioridades. Delegou ainda mais responsabilidades no escritório. Recusava viagens que o mantivessem longe por mais de 2 dias e havia começado a trabalhar meio período às sextas-feiras para levá-la às consultas médicas. A primeira ultrassonografia foi um momento mágico. Aurora segurou a mão de Henrique enquanto o médico movia o transdutor sobre sua barriga. E quando o som do coração do bebê preencheu a sala, ela viu lágrimas descendo silenciosamente pelo rosto dele. É real, ele sussurrou maravilhado. Está realmente acontecendo. Muito real, o médico confirmou com um sorriso. E muito saudável. Parabéns, papai. Naquela noite, Henrique ficou acordado por horas, com a cabeça apoiada na barriga de Aurora, conversando baixinho com o bebê que ainda não podia ouvi-lo, mas que de alguma forma misteriosa já fazia parte de suas vidas. Oi, pequeno. Ele murmurava. É o papai aqui. Só queria que você soubesse que já te amamos mais do que qualquer coisa no mundo. E que quando você chegar, vamos te mostrar como é ser verdadeiramente feliz. Aurora acariciava os cabelos dele, sentindo seu coração transbordar de amor. O homem que 3 anos antes mal conseguia dizer bom dia, agora falava com ternura infinita com um bebê que ainda era apenas uma promessa. Em uma tarde dourada de outono, quando Aurora estava no 5º mês e sua barriga finalmente começava a mostrar a vida que crescia dentro dela, eles estavam no jardim quando ela sentiu algo extraordinário. Henrique, ela disse subitamente, segurando a barriga. Ele larrou tudo o que estava fazendo. Estava plantando rosas novas que queria que estivessem floridas quando o bebê nascesse. O que foi? Está doendo? Não! Aurora sorriu, lágrimas de alegria brotando em seus olhos. Ele está se mexendo. O bebê está se mexendo. Henrique correu até ela, colocando as mãos sobre a barriga redonda. Por alguns segundos, nada. Então, um movimento sutil, mas inconfundível. Meu Deus, ele sussurrou, os olhos arregalados de espanto. É ele, ou ela, nosso bebê. Henrique se ajoelhou diante dela, beijando sua barriga com uma reverência que a emocionou profundamente. Oi, bebê, papai aqui. Não vejo a hora de te conhecer. Quando chegou a hora do parto, Henrique estava mais nervoso que Aurora. Segurou sua mão durante todas as contrações, sussurrou palavras de encorajamento em seu ouvido.
e chorou abertamente quando finalmente ouviram o primeiro choro de seu filho, Miguel. Eles o chamaram de Miguel, aquele que é como Deus, porque ele havia trazido milagres para suas vidas. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Aurora, ela olhou para Henrique e viu algo que jamais esqueceria. Um homem completamente transformado pelo amor, olhando para seu filho como se estivesse vendo a 8ª maravilha do mundo. Ele é perfeito, Henrique sussurrou, tocando delicadamente a pequena mão que se fechou instintivamente ao redor de seu dedo. Nós somos perfeitos, Aurora corrigiu suavemente. Finalmente. 6 meses depois, numa tarde tranquila, Aurora estava amamentando Miguel na varanda quando Henrique chegou do escritório. Em vez de subir para tomar banho, como fazia antigamente, sentou-se ao lado dela, observando aquela cena doméstica com uma expressão de pura satisfação. "Sabe o que estou pensando?" ele disse, beijando sua testa. "O quê?" "Que esperei 2 anos por um toque seu e agora tenho uma vida inteira de amor pela frente." Aurora sorriu, lembrando-se de quanto haviam caminhado juntos. Valeu a pena esperar? Cada segundo, Henrique respondeu sem hesitação. Cada lágrima, cada noite solitária, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena para chegar até aqui. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, onde finalmente eram verdadeiramente felizes, Aurora soube com absoluta certeza que sua avó estava certa. O amor verdadeiro tem seu próprio tempo para florescer, e quando floresce, cura tudo. Esperei 2 anos por um toque, e agora tinha uma vida inteira de amor pela frente.